Olá, gente. Vamos começar aí a nossa live de toda sexta-feira do canal Conversando do YouTube. Canal esse onde o objetivo principal é a gente conversar sobre vários temas, sobre vários assuntos, compartilhando conhecimento, compartilhando informações, que é o importante, conversar. Hoje a gente tem o apoio da BS Tech School, que é uma universidade que representa a Unilogos da Flórida e a Universidade Estadual da Califórnia, que apoiam essas lives, e mais o HR Design, que é um endereço, um canal no Instagram que produz materiais super interessantes a partir de madeira, e depois eu vou deixar na descrição, na bio, a informação e o endereço desse canal. Vamos esperar a Naomi Leão, que é uma drag, que vai conversar com a gente um pouquinho agora sobre o importante trabalho da drag aqui no nosso país. Vou convidar a Naomi. Esperar ela entrar. Pronto, tá entrando. Olá! Olá! E aí, Naomi, tudo bem? Tudo bem? Como você vai, Hélio? Tudo jóia, tudo bem. Olha só, Naomi, primeiro um prazer receber você. Só tá tendo algum eco aí. Vou botar o fone. Acho legal. Porque deu um... Tá dando um eco. Vamos ver se melhora. Vamos lá? Foi? Ficou melhor? Tá ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ótimo. Beleza. Vamos lá, Naomi. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância, o valor, o significado de todo esse trabalho que as drags desenvolvem. E eu, na década de 80, muito admirava o trabalho de algumas, especificamente a Rogéria, né, que falava que se transvestia de mulher e era uma artista extremamente completa, cantava, atuava, enfim. E a gente está falando de um trabalho que ele tem mais de 2.500 anos. Né? Na Antiga Grécia, né, você tinha os homens que se transvestiam, mas aí, nesse momento, é por uma questão machista. Né? Eles se travestiam porque não permitiam a mulher interpretar e nem a mulher presenciar as apresentações. Hoje, não. Hoje, o objetivo é outro, o trabalho é outro, ele tem um outro significado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse trabalho e toda a importância para o teatro, para a cultura, para o conhecimento dessa filosofia drag. Obrigado pela essa introdução maravilhosa, desse histórico, né, perfeito. Boa noite, todo mundo. Naomi Leão aqui. Quem não me conhece pessoalmente, é um prazer estar conhecendo agora. Vanessa, sua linda, já te vi que está aqui presente. Vamos compartilhar essa live com todo mundo para a gente ter um público para ouvir, né, o que é a arte drag e por que ela é tão fundamental. Não só nesse mês, né, mas esse mês principalmente, mas é fundamental para a nossa sociedade. O Hélio falou muito bem que a arte drag não é uma arte nova. Na verdade, é uma arte antiga, mas que se reinventa a ciclos, né? Atualmente, nós estamos vivendo uma nova reinvenção do que é ser drag, que vem de berços dos anos 90, mas antes disso já tinha drag. A Rogéria, muito bem citada, Nani People, Silvete Montilla, todas essas drags, Isabelita dos Patins, Miss Biá, que faleceu há pouco tempo por causa de coronavírus, por causa da doença. Sim. Todas essas artistas, elas são drag antes de o termo drag se tornar comum.
né? Era o que Sim. antigamente a gente chamava de transformistas, né? E também que Isso, tem um isso. termo, é um termo que vem para separar os homens que se vestiam que se transformavam em mulheres, uma questão artística e financeira, muitas vezes, de trabalho, das pessoas, né? Dos homens que começavam a passear por uma transformação para o gênero feminino, que são os travestis, que é uma questão de identidade, de expressão de gênero, né? Então, o primeiro termo para separar transformistas da questão dos travestis. Mas a arte drag é muito mais antiga do que isso, como você falou, Hélio. A arte drag ela começa no momento em que, por uma exclusão machista, os homens se transvestem de mulheres. E começa a ter esse papel no teatro. Com o advento do movimento feminista nos anos 60, você tem a primeira ruptura. Então, os homens que se vestiam de mulheres por uma questão, né, pelo teatro, né, uma questão de trabalho dentro do teatro, os homens continuaram se transvestindo, se transformando em personas femininas, eles fazem agora com um exagero, com o tom da comédia, que aí nasce os transformistas, tá? Mas nos anos 90 se tem uma outra leitura sobre o que é ser drag. Que ser drag não está ligada só a se transformar em uma persona feminina. Na verdade, ser drag e drag queen está dentro dessa árvore, né? Ser drag é você se transformar numa persona que você cria, qualquer persona. Seja uma persona masculina, e aí você vai ter a ramificação dos drag king, né? Que são pessoas, geralmente mulheres, mas homens também, pessoas de qualquer gênero, raça, sexualidade e tudo mais, que se transvestem de homens, drag king. As pessoas que se transvestem de uma persona feminina, as drag queens. E tem aqueles que se transformam em personas que fogem desse debate de gênero, que são os chamados drag queer, que vem da teoria queer, em que você tem um gênero fluido. Sim. E aí você fica... A arte ela se reinventa, como qualquer arte, né, que está presente na nossa sociedade. A arte ela se reinventa e a arte drag também vai por esse caminho de reinvenção a cada geração. Você percebe, assim, pelo histórico que você tem, pelo estudo que você fez, por você ter abraçado essa arte, você percebe que hoje existe um respeito maior, uma valorização maior, ou no passado, no passado, década de 80, eles eram mais respeitados? Porque a gente via muito, ou então o desrespeito era oculto, né? Não era uma coisa tão aberta. Como você vê isso? Se hoje o trabalho artístico, primeiro, ele é respeitado. E segundo, esse trabalho como algo de empoderamento, de luta, de respeito, de valorização. No passado era mais respeitado, ou hoje é mais respeitado, e esse trabalho, tirando o lado artístico, como uma luta de todas essas pessoas que optam por fazer esse trabalho. No universo drag, você vê dois caminhos, na verdade. Se você for pegar você tem que ver a questão, né, da popularização da arte e a questão do mercado de trabalho do artista, né? São dois pontos diferentes, mas que se esbarram. Antigamente, com certeza, o trabalho não era tão valorizado. O trabalho de ser drag. Drag estava dentro, se você for perceber, drag estava dentro de um nicho específico da sociedade. Já ouvi várias reportagens de drags mais antigas que falam que elas se reuniam dentro de casas que não podia fazer silêncio. Então, depois da performance, né, a palma era estalo de dedo, porque não podia fazer muito silêncio, pois antigamente era mal visto pela polícia. Se você visse uma pessoa, um artista drag saindo na rua, até hoje em dia tem isso, né, mas antigamente era pior,
sair na rua vestido, né, com a sua personagem, antigamente ele era preso por prostituição ou vagabundagem, antigamente. Então, havia a visão do ser drag era uma visão mais marginalizada. Hoje em dia você tem uma questão de você trazer o universo drag para a população de maneiras diversas. E a internet ajudou muito nisso, né? Então, em relação ao mercado de trabalho, você tem, hoje em dia, um mercado de trabalho mais amplo para drag. Entretanto, aquela tradição de ver drag dentro de boate, dentro das discotecas e da noite carioca, né? A drag queen como uma artista da noite, ela está enfraquecendo. Antigamente, as drags falavam que faziam 5, 6 shows por dia, por noite, no caso. Né? Elas iam pingando de boate em boate. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se a drag faz 2 festas à noite, é muito. Acredita-se que por causa da valorização da arte, né, você tem mais pessoas experimentando a arte drag. Então você tem o mercado de trabalho, ele enxuga, né? Você tem mais pessoas, mais artistas frequentando a noite e trabalhando durante a noite, que ele faz com que as drags não sejam mais aqueles ícones, né? A Rogéria, sim, que quando chegava, sabe, era o show da Rogéria, ou então o show da Nani People, o show de drags, a própria Suzy Brasil, né, que é uma drag até hoje... Lembro. Até hoje em dia é uma drag muito famosa, mas que perde espaço por conta desse trabalho drag, desse artista drag que se toma maior amplitude na sociedade. Na verdade, assim, você acha que diminuiu porque, na verdade, tem uma aceitação maior. Ou seja, mais pessoas passaram a aceitar ou ter coragem de fazer essa opção. Aí você tem um público muito maior, sim, por um número pequeno de espaços para se desenvolver esse trabalho. Sim. O principal fator de você não ver muito mercado para cena drag é porque as casas noturnas estão fechando no Rio de Janeiro. Por exemplo, está se tornando muito mais difícil de você achar. Você agora tem casa noturna frequente, agora na pandemia nenhuma, né? Mas casa sim, noturna ativamente com presença de drag, você tem no máximo umas 3 no Rio de Janeiro. Né? A Papagê em Madureira, 2 em Copacabana e por aí vai. O interessante, assim, na década de 80, meio final da década de 80, início da década de 90, tinha um empresário chamado Chico Recarey. E ele tinha inúmeras boates no Rio de Janeiro. E nessas boates sempre tinha um espetáculo com drag. Né? Tinha em Ipanema, no Leblon, em Copacabana, várias boates. E assim, era um público extremamente variado. Eu ia nas boates do Leblon e tal, na minha final da minha adolescência, enfim. E sempre tinha um show de drag, um show de um cantor, e hoje isso é menor. Será que é só pela quantidade de pessoas que estão fazendo, ou pela diminuição de espaços? Será que o brasileiro... Aí eu estou trazendo para o momento, tá? Ele não está mais intolerante? Ai, até caiu a pedrinha aqui, falou intolerância. Eu não acredito nisso, Hélio. Realmente, você tem na mesma sociedade que você tem que, por exemplo, uma eleição do Bolsonaro, você tem, por exemplo, eventos que lotam teatro em que você tem só drag performando. Eu acredito real que a noite, né, a noite drag, ela mingou, não sei por qual motivo. Nós ainda temos artistas drag que performam nessas boates, só que elas são como se fosse drag residente, vamos dizer assim. Elas ocupam um espaço como se fosse um DJ da festa. Elas sempre vão estar ali presente. Então, o que falta, na verdade, é porque é um incentivo, eu acho.
da arte. Sim. Não por ser, não pelas pessoas serem intolerantes, porque as pessoas intolerantes, elas não frequentam esses espaços noturnos. Então, por exemplo, as festas que acontecem à noite, geralmente não é o público, não é esse público que está ali. É um público mais progressista, um público com uma visão mais libertária. Então, eu acredito que realmente é a questão de mercado, é a questão de que nós estamos vendo um encolhimento dentro do cenário de entretenimento. O cenário que as pessoas não saem mais à noite. Por questão de perigo, segurança, questão financeira, é caro. As pessoas vão para uma boate, às vezes é R$20 para você tomar uma dose, consumir ali dentro. Então, eu acredito que seja uma questão mais financeira mesmo, e aí você tem todo um nicho, né, de artistas que sofrem com isso. E uma outra coisa, será que esse espaço, que era do Rio de Janeiro, que você via uma quantidade muito grande, ele migrou para São Paulo? Sim. São Paulo hoje tem uma possibilidade, eu não digo também o tamanho do estado, mas você tem casas noturnas em maior quantidade, enfim, que absorvem esse trabalho. Sim, a cena drag de São Paulo, ela é muito maior do que a do Rio de Janeiro. Lá você tem boates, como antigamente aqui no Rio de Janeiro, que se tinha boates, que você tem show de drag a noite toda, essas boates, elas migraram muito para São Paulo. Então, o mercado drag em São Paulo, as drags muito famosas, que fazem show frequentemente, elas geralmente estão todas em São Paulo. Então, por ser um mercado maior, uma população maior, uma noite mais ativa. Fizeram até uma observação. Então, a questão econômica do Rio de Janeiro influenciou de forma determinante essa migração, né? A situação financeira, etc. Então, o espaço hoje ele está mais restrito pela questão econômica, basicamente. Sim, está mais restrito e mais concentrado também, né? E uma outra coisa, hoje, como eu falei, no passado a gente tinha a Rogéria, a Nani Pipo, a Isabelita do Patins. Hoje, a grande personagem que foi aceita e representa bem a drag é a Pabllo Vittar? Ela tem essa força? Ou a Glória Grover, outras são mais, digamos, importantes nesse momento? Quem você acha que hoje tem a importância de levantar a bandeira drag? Temos dois públicos, né? Nós temos, em popularidade, Pabllo Vittar, sem sombra de dúvida, é a drag mais famosa do Brasil, com um cenário até de alavancar para um cenário internacional. Mundial, com certeza. Então, a Pabllo Vittar ela se expandiu de tal forma por investimento, por capitalização do mercado também. Não se tinha uma drag cantora no Brasil de renome. Sim. Né? Então, ela ocupou um nicho e trouxe várias drags assim também. A Glória Groove, Lia Clark, Aretusa, várias drags que estão no cenário brasileiro da música e que foram alavancadas pela presença da Pabllo. Então, a Pabllo ela representa muito bem aonde uma drag pode chegar. Mas ela não representa a totalidade da arte drag. Sim. A arte, a visão da Pabllo, né, seja de estética drag, seja de tipo de arte, né, que ela canta e dança, né? As performances delas todas estão muito voltadas à música, que é a cantar e a performar a dança, né? Não tem a questão do teatro, por exemplo, que é muito rico dentro da cena drag carioca. Sim. Tem drags que fazem performances basicamente teatrais e que não ocupam o mesmo cenário, né? Então a Pabllo, o exagero faz parte? O exagero faz parte? O exagero depende. Você está vendo uma mudança. Lembra que eu falei que a arte muda de geração em geração? Sim. A arte drag, o exagero, o exagero ele está sendo colocado quando necessário. Drag sempre é um símbolo, né, trazendo o nosso tema, a questão do ativismo. Drag é sempre um símbolo controverso dentro da sociedade. Em qualquer ambiente que chega uma drag, ela causa burburinho. Por quê? Porque
que é aquela figura? O que é aquilo que está ali aparecendo? Então, o exagero está nisso. O exagero, por exemplo, eu tenho amigas que trazem performances muito, não felizes, não alegres, mas muito viscerais, vamos dizer assim. Sentimento, viscerais. Sentimentais, traz o sangue, traz o choro dentro das performances. Então, aí também está o exagero. O exagero drag que veio da história, né? Dos vestidos compridos, longos, a maquiagem. A maquiagem ainda é uma maquiagem extravagante. Mas até mesmo nisso está mudando o cenário. Tem muitas drags que utilizam agora uma maquiagem mais polida, que a gente chama dentro da cena, né? Uma maquiagem mais, vamos dizer assim, corriqueira dentro do que se espera de uma pessoa normal. Então, o exagero está assim, nisso. Sim, especificamente eu acho importante a gente falar também, esse mês de hoje, que a gente está vivendo, né? O mês de junho. A gente falou de ativismo, né, da importância da luta e tal. Qual é o significado do mês para você e para essa arte, né, em relação ao ativismo? Qual é a importância? Eu aprendi, na verdade, a dar valor a esse mês quando eu me tornei drag. Isso tem um ano e meio, mais ou menos. Eu faço drag há menos de um ano e meio, mas desde o ano passado, em que passei meu primeiro ano como drag queen, nesse mês de julho, eu comecei a prestar atenção como esse mês ele é valoroso na questão de sentimento, na questão de empoderamento para a pessoa, né, para o ser humano que se enquadra dentro do LGBTQI+, da comunidade dessa diversidade sexual. Então, eu aprendi mais sobre a história, né? O movimento, esse mês do orgulho LGBT, ele nasce dentro de um contexto de militância, dentro de um contexto de enfrentamento, né? Você tem uma questão, como estamos tendo atualmente nos Estados Unidos, a questão racial, novamente, você tem também, já teve também movimentos liderados por questões de diversidade sexual, muito empoderados por transexuais, por travestis e por drag queens, né? Então, sempre estavam, né, encabeçando, porque são sempre as pessoas que sofrem mais. Então, com a minha chegada, né, com o meu desbravamento dentro do universo drag, eu comecei a valorizar mais esse mês e a buscar entender o que significa esse mês, por que esse mês ele tem que ser celebrado. Na verdade, a gente celebra um mês, um dia, né, que a gente fala um dia, que é o dia 28 em si, mas que se estende por um mês, a gente valoriza isso para que a gente seja valorizado durante anos, né? Que nem a questão do mês da consciência negra. A existência dessa consciência, desse dia, a existência desse mês significa que nós ainda temos que melhorar como sociedade. Uma coisa importante que a Vanessa citou... eu não estou lendo os comentários, deixa eu voltar aqui. Pode a falar. Vanessa falou muito bem sobre a questão de uma bancada ligada a uma determinada religião que, com falso pseudo-moralismo, se torna intolerante, torna essa sociedade intolerante. Só que vale a gente lembrar, eu não sei se o Rafael estava aí, o Rafael tinha entrado, quando a gente fala de bancada evangélica, a gente tem que entender que essa bancada evangélica ela representa o neopentecostal, e o neopentecostal tem como linha de filosofia de religiosa, teológica, o Velho Testamento, que é extremamente étnico. É um Deus étnico, trazendo essa questão teológica, que não era a nossa discussão. Mas como a Vanessa colocou, o neopentecostal ele não representa os evangélicos. Existe um pastor chamado Caio Fábio, que é um cara de uma visão, de um respeito incrível a todos os movimentos que existem. Mas aqueles que querem poder, em nome de um Deus tirano, que é o Deus do Velho Testamento, isso daí eu posso falar porque eu estudei a Bíblia, eu gostava de ler, enfim, um Deus intolerante. Só que a gente vive dentro da religião, inúmeros religiosos
que tem uma aceitação incrível sobre todo e qualquer movimento. E essa questão da tolerância, ela atinge vários ambientes, né? várias vertentes. E você não detalhando, né? Mas você sente no teu dia a dia esse olhar. É óbvio que você não sai com o teu personagem, mas você sente assim, quando você está um olhar meio de crítica, de não aceitação, ou isso está se superando? Você encontra. Eu não saio montada. Eu não saio como Naomi. Dificilmente, quando eu saio como Naomi, eu pago por isso mais caro. Eu chamo um Uber, Sim. me movimento de uma maneira mais restrita. Porque a gente tem medo. Então, essa aceitação que a gente... brasileiro tem muito disso, né? Essa aceitação que a gente fala que está mais crescente, ela muito vem do mercado de trabalho. Ela muito vem das empresas, do mercado, de contratar drag queen para fazer show. Por exemplo, a Globo contratou há pouco tempo um grupo de drags do Rio de Janeiro para aparecer na novela, por exemplo. Uma novela que retratava os anos 90, se não me engano. E você tem, então, essa crescente do mercado. Mas a sociedade em si ainda possui aquelas pessoas que olham torto, que brincam, né, acham que estão brincando, mexe achando que estão brincando, e até mesmo que agride. Eu tive uma amiga há pouco tempo, mais para o início do ano, que ela sofreu uma agressão, foi perseguida, os caras agrediram ela, e ela passou por essa dificuldade por estar vestida como a personagem dela, né? Então, isso está muito presente ainda. A gente tem que se cuidar, a gente se cuida, a gente se preserva, a gente só anda junto, sai junto das festas, procura ter sempre, né, uma troca de roupa, sempre levar uma muda de roupa para você trocar. Então, a nossa sociedade ainda é uma sociedade com problemas em relação à aceitação ao diferente. Isso ainda está mudando, mas a gente ainda sofre em relação a essas questões. E é uma expressão de trabalho tão, tão bacana, né? O que você estudou para você seguir nesse caminho? Música, dança, o que você buscou como expressão corporal, enfim, e o que te levou a escolher essa filosofia drag? Por que você optou? Eu sempre tive, Hélio, uma inquietude dentro de mim. Eu sempre fui um jovem gordo, preto e afeminado. Na verdade, eu descobri minha negritude, eu fui confrontado com a minha negritude na universidade. Porque antigamente eu era o pardo, né? Eu era o mais negro dentro de alguns lugares, só que eu tinha essa passabilidade dentro da sociedade. Então eu sempre tive essa inquietude dentro de mim. Eu sempre fui muito ligado à música, sempre fui muito ligado à dança, sempre fui muito ligado à arte, só que eu não tinha onde extravasar esses sentimentos, esse querer artístico. E aí eu descubro o universo drag dentro da faculdade, né? A universidade sempre sendo um lugar de descoberta, de experimentações, e drag cultura. Isso, de cultura. Então eu descubro esse universo drag na universidade, e logo no final da minha graduação, em 2018, eu me formei em 2018 e voltei para a universidade para fazer mais uma especialização. Então, durante esse percurso da especialização, eu falei, por que não? Já conhecia, tinha amigos que são as minhas irmãs drag. Em drag a gente tem muito isso, de ter uma família que a gente escolhe, né? Então, as minhas irmãs drag fazem parte do curso de graduação da biologia, e a gente falou uma para outra, por que a gente não tenta? E aí foi uma experimentando, encontrando o seu tom, e aí eu entrei nesse universo drag pela universidade. E aí eu comecei a estudar maquiagem, principalmente, porque a maquiagem, ela não está ligada ao feminino, como as pessoas... a drag se maqueia para parecer mulher. Não, a drag se maqueia para mudar as configurações do rosto, seja por uma questão para tornar mais um rosto feminino, seja para masculinizar o rosto, seja para trazer
um outro tipo de persona. Tem o drag que você fica, você olha para você, aquilo é um ser humano? Na verdade é um ser humano em drag. Então eu comecei a estudar muita maquiagem, fiz curso de maquiagem, comecei a cuidar mais em relação a atividades físicas, porque eu gosto de dançar, então a minha drag é uma drag de performance que dança, então eu tenho que fazer, né, essas questões para ficar sempre em dia em relação à saúde, aos músculos, né, esse fortalecimento muscular. Sim. Então eu comecei a cuidar e comecei a estudar história drag, porque eu sou fascinado pela história como um todo. E a história do movimento LGBT se esbarra perfeitamente dentro da história do universo drag. Então, o Hugo perguntou aqui, né, o que eu acho da Rita Von Doom. A Rita, eu levantei até para isso. A Rita é uma drag que ela não está ali para fazer uma performance de dança, de teatro. Ela está ali para fazer uma performance política. Ela fala sobre questões acadêmicas. E por que não? Por que a drag não pode estar dentro da academia? Na verdade, a drag está dentro da academia. Eu sou professor, né? Eu sou pesquisador dentro da UFRJ e eu faço drag. Por que a gente não pode ser comunicador? E eu acho que é esse o novo universo drag. Drag, ela é um artista que comunica aquilo que ele quiser comunicar, seja de maneira de música, seja de maneira de dança, seja de uma maneira de uma live aqui, como nós estamos fazendo agora. A comunicação é fundamental. Naomi, você está me fazendo refletir o seguinte: eu fiz uma opção de ter um canal para conversar com as pessoas. Né? E quando a gente conversa, já conversei com uma menina que hoje mora na Holanda, morou na África, conversei com um historiador, com um filósofo, com uma cadeirante que tocava flauta, enfim. Quando a gente conversa, a gente ensina. Quando a gente ensina, a gente quebra barreiras. Quando a gente quebra barreiras, faz o outro aceitar a opção do seu semelhante. Então, assim, o trabalho drag, ele não é só um trabalho artístico. Né? Artístico é belíssimo. Ele como a gente falou no início, ele é o empoderamento e é uma luta muito significativa, não só para a questão de gênero, mas é uma luta independente, tirando a questão de gênero, para o outro respeitar a opção do seu semelhante. Né? Então, você não percebe assim que você carrega uma bandeira de uma importância muito grande para os jovens. Né? E vai ficar lá no YouTube, essa nossa live, as pessoas que verem percebem que muito mais do que eu falando, eu posso defender um monte de coisa, mas eu estou aqui com a minha carinha. Você, ao fazer essa opção, você carrega uma bandeira com um peso muito grande. Você já percebeu esse peso? Esse peso já ficou pesado nas suas costas? É perfeito isso, Hélio, que você falou da questão da bandeira, porque, na verdade, essa bandeira que eu carrego é em prol da minha existência. Então, quando eu me tornei drag, quando eu falei, vou entrar na arte drag, foi por causa das inseguranças e dos problemas do Juan, e não da Naomi. A Naomi, eu costumo dizer, né, a Naomi vem como um presente que o Juan se deu. Né, um presente, tipo, de como você tem que se aceitar. Você precisa se aceitar para você existir nessa sociedade. Porque senão, você vai passar. Você não vai conseguir estar aqui. Você vai por um caminho que não vai ser um caminho generoso com você e com a beleza desse mundo que a gente vive. Então, a arte drag, ela levanta uma bandeira por uma necessidade do indivíduo, né, da pessoa, em criar um espaço em que ela consiga sobreviver na sociedade. Né? Então, por isso que foi terapêutico. Foi terapêutico. A drag é terapêutico, muitas vezes.
Sempre quando você começa você observa as artistas drags, os artistas drags, a história sempre é a mesma. Eu estava passando por um momento em que eu precisava me apoiar em algo, e aí veio a drag como se fosse um escudo. E por isso que a gente tem essa questão, né? Que drag é sempre bem-humorada, drag está sempre ligada à alegria, mas por conta de uma defesa que o artista desenvolve para continuar vivendo dentro da sociedade. Então, pode falar. Não, eu vi uma pergunta sobre o RuPaul, se ele ajudou a divulgar esse universo. Da Gabi. Gabi você não conheceu. Não uma grande professora de história que trabalhou comigo, pessoa maravilhosa, tem um canal agora que depois eu também vou divulgar. Vamos seguir. Tá? E tem a Alice. A Alice você conhece bem. Sim. Ela pergunta, você acha que Linda, apresentar perfeita. esse tipo de diversidade drag em escolas e instituições de ensino torna esse movimento mais aceito, compreensível? As duas perguntas. Primeiro, a da Gabi, né, onde ela fala sobre o RuPaul, e depois apresentar o trabalho da drag em instituições educacionais. Sim. A questão da RuPaul é fundamental a gente saber nós dentro da comunidade LGBT, nós conhecemos RuPaul por ser um ícone que chegou ao que a gente acredita ser o máximo da carreira, né, drag. RuPaul, ela tem vários programas próprios, mas ela batalhou para isso. E ela definitivamente ajudou. Eu faço drag por causa de RuPaul, né? Foi o programa dela que, dentro de uma comunidade, né, dentro de uma realidade, na verdade, de redes sociais, de internet, né? A internet ajudou muito na popularização da arte drag. Então, RuPaul, pegando esse mercado e expandindo, trazendo esses debates para a população como um todo, ela ajudou muito a arte drag. Ainda pode ajudar mais, né? RuPaul ainda tem uma certa limitação no sentido a diversidade da arte. As drags que vão para RuPaul, elas são diversas, né? Eles procuram diversificar, mas ainda tem um enquadramento que não necessariamente abrange toda a diversidade que tem de personagens drags. Mas ela ajudou definitivamente, o nome dela faz parte da história dessa luta de empoderamento. E a questão de apresentar instituições de ensino? Como uma questão educativa mesmo. O SESC, né, falando de uma experiência que eu tive há pouco tempo, uma das minhas irmãs, a Eluna Wasp, quem quiser seguir, depois eu coloco aí nos comentários, a Eluna, ela foi convidada para fazer uma mesa de conversa no SESC. No SESC Riachuelo, eu acho. Acredito, algum SESC que chamou ela por causa de um evento, que era um evento de diversidade sexual, chamou ela para fazer uma performance e se apresentar e falar sobre a sua questão, né, sua vivência dentro do universo drag. Então, a drag, ela é uma personagem controversa, né? Ela causa estranheza, por isso que você, quando vê drag, geralmente está ligado a uma instituição, a casas noturnas, a teatro, que são lugares onde você tem uma liberdade maior de brincar com essas questões. Em instituições de ensino, a drag ela pode ser utilizada para potencializar o discurso de diversidade, de aceitação do outro. O debate, né? Gerar debate, só que isso ainda não é feito, por conta de um conservadorismo, né, que está entranhado ainda dentro da nossa sociedade. Mas eu acredito que com o futuro isso vai mudar. Né? Nós vemos atualmente drags dentro... Desculpa, só para concluir. Não, pode falar. Drags dentro das empresas em festas. Em festas, drags já são convidadas. Eu tenho várias amigas drags que fazem a arte drag dentro da empresa dela em alguma festa do trabalho. Mas dentro da escola ainda não é comum de se ver. Quem sabe a gente muda isso. Eu tenho uma amiga que é residente em Bussum, que é perto de Amsterdã, na Holanda, e a discussão de gênero
ela é levada para dentro das escolas com, eu não sei se o termo vai ser drag, acredito que seja também, dentro das escolas há as mesas de debate para se discutir a diversidade. A Holanda hoje é uma referência na Europa, né? Onde você tem a participação de pessoas transvestidas, de drags, para discutir a diversidade com os alunos. Então, isso daí é algo que deveria de acontecer aqui, você não acha? Definitivamente. O Brasil é muito atrasado nesse sentido. Ninguém melhor do que quem está dentro da comunidade para falar sobre diversidade. Para falar sobre, Você não, aí você tem naqueles que a gente chama daquelas diretrizes falando sobre diversidade, falando sobre... vamos pegar aqui o exemplo do ensino de cultura afro. Aí você tem várias pessoas que têm uma formação restrita, porque tem uma formação acadêmica, mas que a gente esquece de que a vivência, o exemplo, né, o contato, para você ter nada melhor do que você ter contato com o diverso para você passar a aceitar o diverso. É muito lindo a gente falar, aceite a diversidade, viva o diverso, sendo que você não tem contato com o diverso. Aí quando você tem, você estranha. Ué, esse é o diverso? Esse é o nosso mundo? Esse eu não aceito. Tem limite. Não, pode até ser homossexual, pode até ser outra coisa, mas tem limite. É esse discurso que a gente escuta, né? Você pode ser homossexual, mas dentro da sua casa, né? Você não pode ter convívio dentro da sociedade, como uma pessoa qualquer. E assim, você hoje está falando que tem 1 ano e meio, né, que você fez essa opção, né? E o que você vê de futuro? Qual é o teu caminho? O que você quer fazer? Por que você não escreve um blog da sua vida? Um blog mas mais do que só artista, você tem que ser uma educadora, né? Sim. Como é que você vê o teu futuro? Eu convivo muito bem, eu não sou o que as pessoas chamam de full drag. Full drag são os artistas que eles vivem da arte drag. Eles conseguem questões financeiras, apoio financeiro, trabalham em drag. Eu não sou. Eu tenho minha profissão, minha formação. Eu uso a drag como escolha, né? Como um extravasamento artístico. E eu venho pensando... e antigamente drag para mim era isso. Era o momento em que eu poderia, né, criar uma personagem que eu adoro, que é a Naomi, e performar e fazer com que as pessoas, né, conversar com as pessoas, ser uma outra pessoa, né? Eu não era o Juan ali, era a Naomi. Mas eu venho pensando que o meu trabalho como drag, e aí vou falar do meu futuro, da minha arte, o futuro da minha arte é comunicar. A Naomi, né, eu demorei 1 ano e meio para me aceitar dentro da arte, para conseguir me reconhecer dentro da arte drag. Hoje em dia eu participo de concurso, estou até participando de um concurso atualmente, faço parte da comunidade, do cenário do Rio de Janeiro, participo de discussões, sou convidada para live. Então, por que não a minha arte ser uma arte de comunicação? A Naomi, ela vai seguir, muito inspirada na Rita, que foi citada aí já, que debate questões acadêmicas dentro, vestida, né, transvestida de drag. A Naomi vai por esse caminho. Eu vou escolher, primeiro fazer, né, tentar experimentar umas questões de produzir conteúdo. A internet ajudou muito nisso, onde cada um de nós agora podemos produzir o nosso próprio conteúdo, né? O conteúdo não vem agora pela televisão, ainda continua vindo, mas agora você tem o poder de produzir aquilo que você quer assistir e escolher aquilo que você quer. Então, a Naomi, ela vai ser esse movimento do Juan conseguir comunicar todas as experiências dele para a sociedade. E você vai ver ainda drag falando sobre ciência, por que não? Sabe? Um canal que fala sobre ciência dentro da drag, fala sobre meio ambiente. Né? Imagina a Naomi com um canal de ciência. Perfeito, Imagina. é esse. Olha que coisa maravilhosa.
Sim, perfeito, sim. é perfeito. É o casamento da arte com o ser humano, né? Eu não preciso deixar de ser o Juan para ser a Naomi. A É, Naomi, na verdade, ela complementa a minha vivência. porque, na verdade, Naomi, nós somos múltiplos. Nós Sim, não sim. somos um só. Né? Eu não sou só o Hélio. Eu sou o Hélio de um jeito, num outro momento eu sou um outro Hélio. Né? Quer dizer, eu sou um conjunto. Vamos lá. Eu, na verdade, eu sou uma colônia. Eu não sou um Sim, indivíduo só. Né? perfeito. E é muito bacana, eu acho muito bacana, assim, você usar esse poder. Primeiro que você tem um poder de comunicação e usar esse poder da Naomi para educar. A gente precisa, esse canal que a gente tem hoje, que é o Instagram, o Facebook, o Sim. YouTube, o Twitter, seja qual for, ele te possibilita educar. E a gente precisa de educadores. Né? Uhum. Independente do que você vai falar, você tem que educar com propriedade. Sim, Porque esse é fundamental. a gente tem muita gente deseducando, Naomi. Muita gente dizendo que o caminho é outro. A gente Uhum. precisa de pessoas sérias. Quando eu digo séria, é conhecedor, é aquele que vive. Eu não posso falar da sua experiência, porque eu não Uhum. a vivo. Você pode. Você pode falar também da minha, mas eu não posso falar da sua. Entendeu? Então, assim, você criar alguma coisa onde você eduque, seja jovem, seja adulto, seja idoso, o seu trabalho ele passa a ser muito mais significativo, além da tua Sim. arte. Sim, com certeza. O fundamental é você se empoderar do conhecimento, né? Você para você educar, você tem que ter conhecimento sobre aquilo, né? Então eu tenho vários áreas para seguir, né? Eu posso falar sobre ciência, posso falar sobre educação, posso falar sobre sociedade. Então isso que eu estou falando, por isso que eu falo que a arte drag está se reinventando atualmente. Com o advento, né? Com a arte drag tomando espaço na sociedade, né, e você vendo a drag saindo da boate e saindo do teatro, porque antigamente drag era isso. Drag estava dentro do teatro, Nani People fez teatro, Rogéria fez teatro. Todas essas pessoas no passado, elas tinham uma ligação com a arte antes de se tornar drag. Eu não sou artista de formação. Eu sou artista por escolha, porque cada ser humano pode se tornar um artista. Então, por que não utilizar a minha arte para comunicar sobre as diferentes áreas de conhecimento que a gente acumula durante a nossa vivência, né? A nossa vida. Tem uma coisa que é assim, ao informar, você informa. Quando a Sim. pessoa aplica a tua informação, isso gera conhecimento. Uhum. Agora, quando esse conhecimento que você vai socializar, ele ajuda a mudar o caos humano, ele se transforma em sabedoria. Quem fala isso? O Perfeito. profeta Gentileza. O profeta Gentileza, ele diz que quando o conhecimento ajuda a mudar o caos, ele Uhum. se transforma em sabedoria. E aí, mais uma coisa, você precisa provar constantemente que você tem sabedoria, né? Porque com a opção que você faz, o olho torto do outro, né? Você precisa constantemente provar que a Naomi é boa, é competente, é capaz, né? Sim. Então, assim, eu queria que você deixasse o Instagram, ele nos rouba uma hora. A Limita. gente só tem uma hora, né? Ai, ai, esse Então, Instagram. eu queria que você. A gente tem 12 minutos. Eu queria que você Ótimo. falasse assim da importância do seu trabalho e do valor que ele tem para a sociedade de uma forma geral. Sim. Enfrentando a pandemia, como todos nós estamos enfrentando, ficou claro, né, ficou escancarado como o artista ele é necessário dentro da nossa sociedade. Então, valorizar o artista como profissional é muito importante para nós temos um crescimento da sociedade. A drag, como eu, como né, quem se aventura por esse universo, é só um galho dessa árvore que se chama né, profissão artista. Então, valorize os artistas e não custa nada. Valorizar o artista é seguir a arte, é compartilhar a arte, né? É ajudar quando você
vê que tem artistas passando necessidade, por exemplo, como nós estamos tendo atualmente, é procurar, né, compartilhar o pouco que cada um tem, se dividido para quem precisa de mais, se torna muito. Né? Então, valorizem os artistas. E não custa muito, é só compartilhar, é só incentivar, é só dar o apoio, principalmente humano, tá? Que é o que falta muitas vezes na nossa sociedade. Sigam a Naomi. Eu vou continuar trilhando esse caminho que eu sou apaixonado cada vez mais. Isso me ajuda como ser humano e me ajuda como profissional também. Cada vez que eu subo num palco, não é diferente do que eu entrar numa sala de aula. As coisas elas são cada vez mais integradas e não repelidas uma da outra. Um universo conversa com o outro. Então, incentivem seus artistas, principalmente os artistas, né, que estão mais próximos de você. Não precisa ser aquele artista que já tem o dinheiro dele fazendo os shows dentro de estádio. Ajude os artistas que estão do seu lado. Procure saber quem são esses artistas, que a nossa sociedade só tem a ganhar com isso, porque a arte muda, assim como a educação, a arte ela também muda a sociedade. Bem, eu quero encerrar agora. Eu quero dizer assim, primeiro, do grande orgulho, eu tenho 32 anos de magistério, tem alguns ex-alunos meus aí, já trabalhei com a Gabi que está aí presente. Para quem vai ver, quem está vendo, quem vai ver depois no YouTube, eu quero falar que eu tenho orgulho de dividir o mesmo espaço com a pessoa que interpreta a Naomi. É um profissional de extrema capacidade, é um profissional de extremo valor, extrema ética. Eu divido com ele a série que nós damos aula. Então, assim, muito orgulho para um professor de 30 anos trabalhar com um jovem professor de grande competência e um jovem professor e um grande artista. Tá? Então, eu te agradeço por eu poder ter você fazendo parte nesse momento na minha vida profissional, tá? Como um parceiro. E agora, mais ainda, ampliando essa minha admiração, esse meu carinho pelo teu trabalho artístico, pela tua competência artística e pela importância formativa que você tem. Né? Porque a gente está formando alguém, e a Keila falou, professor dos meus 2 filhos. Né? A gente está formando seres humanos. Tá? Formando seres humanos mais tolerantes, mais empáticos, mais respeitosos, mais apaixonados pela arte. Você falou bem, a arte, a educação física, né? São 2 coisas, a filosofia, né? O pensar, isso ficou cada vez mais forte, que a gente precisa e muito. Tá? Então eu tenho um grande orgulho e uma grande gratidão a você para a gente estar vivendo esse momento do planeta juntos. Muito obrigado, Naomi, eu fico muito feliz, tá? E deixa aí o teu endereço, já deixa deixei tudo para a gente poder... Já botou aí, né? Já botei. Já botou? Para a gente poder seguir, tá? Fique com Deus, foi maravilhoso. E, para finalizar, o mês de junho, a importância dele, por favor. O mês de junho é o mês do orgulho da comunidade LGBTQIA+, né? Uma comunidade grande de diversidade. Então, no dia 28, nós teremos várias comemorações sobre a diversidade. Nós já estamos tendo durante o mês, mas dia 28 é o grande dia, né? Que é uma celebração da diversidade, do orgulho de ser diverso, da existência do diverso. Então, apoiem, comemorem, participem das celebrações dentro de casa, tá, gente? A quarentena não acabou. Continuem se cuidando, tá? Se preservando e ajudando a gente a passar por esse tumulto. Então, vai ter várias lives. No canal da Naomi eu vou compartilhando todas as celebrações que nós teremos desse dia tão especial de luta e de reconhecimento. É isso. Naomi, aguardamos o seu canal no YouTube ou o seu blog, tá? A gente precisa. Sim. Um grande beijo, foi um grande prazer. Tá? Muito obrigado e te agradeço muito por dividir esse momento comigo. Tá? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um grande beijo. Tchau. Beijo, galera.